Compreender a ansiedade pelo viés da psicanálise é um tema muito amplo e profundo. Mas só para iniciarmos uma conversa, é importante saber que Freud, ele se depara pela primeira vez com essa questão da ansiedade quando inicia o tratamento das neuroses. Nós tivemos um evento da pandemia e, neste período, muitas crises de ansiedade têm aumentado. E isso é uma nova realidade que tem afetado muitas pessoas. Só para conhecimento, de acordo com o Conselho Federal das Farmácias, o aumento de antidepressivos, que são os beta-bloqueadores, os benzoadiepídicos e os antidepressivos e os controladores de humor, aumentaram 17% só em 2020. Só para vocês entenderem o que significa este aumento de 17%, é mais de 96 milhões 622.718 unidades de comprimidos. Imagine, é muita coisa. Já existem diversas formas de categorizar esses eventos. Atualmente, a ansiedade pode ser conhecida como síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, as fobias sociais, transtorno de estresse pós-traumático, agora fobia, que é aquele medo de multidões, transtorno obsessivo compulsivo e outros tipos de transtornos que o indivíduo sofre por ansiedade. Os principais sintomas da ansiedade são palpitações, taquicardia, calafrios, ondas de calor, parestesias, ou seja, a dormência, é o formigamento nos membros, falta de ar, tremores, sudorese, dor ou desconforto no peito, sensação de desmaio, tontura, dor de cabeça, mal-estar abdominal, náuseas, diarreia, vômitos. Então, vejam, são muitos sintomas e muitas vezes causas desconhecidas. E alguns sintomas psiquiátricos também são evidenciados, como, por exemplo, o medo de morrer, o medo de perder o controle, ou de ficar maluco, não se sentir parte desse corpo que ela habita, hipocondria. São alguns tipos de sintomas psiquiátricos que também evidenciam a ansiedade. Ou seja, a ansiedade está muito relacionada com a própria vida do paciente. E na cidade grande isso fica muito mais evidenciado, porque se tornou moderno falar de ansiedade. Christian Laval e Pierre Dardot, eles escreveram um livro com o tema A Nova Razão do Mundo, e nesse livro eles fazem algumas reflexões do neoliberalismo, reflexos de um capitalismo contemporâneo, ou seja, existe ali uma doutrina econômica que rege toda a demanda atual, ou seja, a economia é o método e o objetivo é mudar a alma das pessoas, é descrito nesse livro, ou seja, o desejo que é imposto para nós já vem de forma empacotada. Nós temos que aceitar tudo aquilo que é supérfluo como se fosse essencial. Também está permeando o consumismo. O homem, na atualidade, é um reflexo do processo de produção e tudo que permeia a vida desse ser humano. As escolas são assim, o trabalho está assim, a vida profissional é assim, os relacionamentos são assim. É como se fosse um processo de produção, tudo muito apressado, com metas e através da produtividade. Esse método econômico impregnou o nosso modelo de desejar, que também deve ser muito intenso, rápido e muitas vezes de forma fútil, porque isso se tornou necessário no cenário que nós vivemos. As pessoas, então, vivem num estado de ansiedade e atribuem isso à nova realidade. Parece que é normal sofrer sobre esse aspecto. A resolução dos problemas, as respostas, as atitudes diante do mundo e dos outros ao qual tenho que responder a contento. E a pessoa que tenta fugir disso parece que vive num mundo alienado, num mundo de fantasias. A síndrome do pânico, por exemplo, é como se a pessoa fosse um fósforo que vai se apagar. E nesse tempo que ela está acesa, ela tem que fazer tudo antes que esse fósforo se apague, porque depois que se apaga, é como se ela deixasse de existir. É uma metáfora para vocês verem como que as pessoas vivem com pressas atualmente. E de repente vem a pandemia,
o isolamento, o inverso de tudo isso que as pessoas estavam acostumadas a viver. O tempo e o futuro ficam comprimidos em um ambiente, porque as pessoas não podiam sair. Aí nos deparamos com uma nova situação, a sensação de vazio, as depressões, a ansiedade, tudo é fruto dessas cobranças que nós estamos sofrendo nesse mundo contemporâneo. Naquele momento da pandemia, enfrentar os conflitos que são derivados das diversas relações com as outras pessoas ficou muito mais acentuadas, as pessoas não sabiam lidar com isso. Aí a pergunta que fica é, nós somos ansiosos ou estamos ansiosos? Aí a resposta é o seguinte, enquanto nós vivermos como seres desejantes, porque nos falta algo, nós sempre vamos ser seres angustiados e ansiosos. Segundo a obra do Freud, sobre a ansiedade, ele falava que é uma descarga de um represamento inadequado da libido, ou seja, o indivíduo era inibido diante do seu desejo. Em qualquer caso, o resultado é uma acumulação da libido, que não poderia ser liberada, e assim se transforma em uma ansiedade, que nós chamamos, na verdade, de angústia. Freud começa a escrever sobre a ansiedade no seu livro Inibição, Sintomas e Medo, associando a um pequeno caso que é muito famoso na obra da psicanálise, que é o caso do pequeno Hans, uma criança que tinha fobias, tinha medo, tinha ansiedade de coisas que desconhecia. E assim Freud pôde relatar a formação dos sintomas em uma fobia. No caso da fobia, há sempre um objeto eleito. A ansiedade, a angústia, vem justamente da tentativa de ajustar essa questão que é invasiva para o sujeito. E na tentativa de evitar esse confronto, a reação do indivíduo diante de uma ameaça é justamente a angústia, ou seja, a ansiedade. Para Freud, o objeto fóbico é um deslocamento, é uma defesa para esconder a verdadeira angústia, serve para encobri-la, por isso que é um mecanismo de defesa do próprio ego, que visa preservar o indivíduo diante de um conflito. Para a psicanálise, a ansiedade é uma tentativa da pessoa encontrar uma solução para os seus conflitos psíquicos e sempre vai estar relacionado a evitar situações que o conduzem ao medo e à insegurança. Torna-se uma enfermidade quando a pessoa não consegue controlar a sua ansiedade, então se transforma numa patologia, como ansiedade generalizada e outros tipos de transtornos fóbicos. A própria neurociência também já tem recursos para explicar a origem da ansiedade. A neuroanatomia explica que o nosso encéfalo, logo abaixo do corpo caloso, ou seja, a parte mais central do nosso cérebro, é ali que controla todas as nossas emoções básicas e os instintos. Nós temos, então, o sistema límbico, e nesse sistema límbico nós temos o tálamo e hipotálamo, que produzem hormônios que vão regular as atividades sexuais, o humor, a pressão arterial, a temperatura. E também temos uma parte que é o hipocampo, que registra a memória a longo prazo. Além da amígdala, que controla os batimentos cardíacos e as funções viscerais, inclusive o medo e a raiva. Esta última tem a função de avaliar o grau de ameaça e ativar os mecanismos de defesa programados, inclusive o sistema autônomo. Ou seja, em momentos de estresse, o hipotálamo, em conjunto com outras partes, como a hipófise, a glândula adrenal, produzem o cortisol e que também vão dar respostas fisiológicas a uma relação entre luta e fuga, ou seja, servem para preparar o indivíduo para enfrentar ou fugir de uma determinada situação. No caso da ansiedade, as respostas elas se tornam inadequadas quando uma pessoa está exposta a algum tipo de evento estressor. O Freud já acreditava que esses fenômenos eram resultados de fatores biológicos, como aspecto vital para a sobrevivência. O Winnicott, que também é uma das escolas da psicanálise, chamava isso de epigenética, ou seja, em nossa estrutura psíquica, para ser constituída, ela depende de estruturas anteriores. Em outras palavras, significa que um bebezinho, quando vem ao mundo,
a forma como ele é cuidado e como essa mãe vai manejar esse bebê é todo um processo que pode ser saudável ou vai permitir ali um adoecimento mental dessa criança. Ou seja, uma mãe neurótica não tem condições de cuidar do seu filho de forma adequada, muito menos uma mãe com características psicóticas. Isso vai comprometer toda a saúde emocional dessa criança. Para nós entendermos de forma geral o que é a ansiedade, ela pode ser manifestada em diversos outros tipos de transtornos, por exemplo, ansiedade generalizada, crises de angústia, síndrome do pânico. Os sintomas são muito semelhantes, mas de forma resumida, o principal sintoma é que as reações são desproporcionais ao evento que está estimulando ali uma situação de medo. Ou seja, uma pessoa que sofre de ansiedade, ela sofre por antecipação. E o que diferencia é a intensidade e o tempo de duração. Então, para ser caracterizado um transtorno, por exemplo, a pessoa tem que sofrer desses episódios por mais de 6 meses. E quem vai definir isso é o médico psiquiatra. Mas uma pessoa pode ter uma crise, um episódio ali, um momento que realmente a torne evidente os seus sintomas de ansiedade. Excesso de preocupação, medo exagerado, tudo isso pode aparecer também de forma desproporcional, acarretando aí outros sintomas no próprio corpo da pessoa. Por exemplo, uma pessoa pode ter medos diversos, uma fobia, né, que é o medo exagerado, que também promove uma ansiedade. Então, tem pessoas que têm medo de inseto, medo de agulha, medo de sangue, medo de falar em público, e tentam a todo custo evitar essa exposição. Então, esta forma de evitar a exposição antecipa o sofrimento da pessoa, causando uma ansiedade. A própria exposição evoca uma resposta ansiosa imediata, excessiva e muitas vezes irracional. E para finalizar, fica então algumas dicas, né, caso alguém entre em uma crise de ansiedade. Primeiramente, respire fundo, mude o foco, mude o pensamento. Geralmente, uma crise não passa de 15 minutos. É muito tempo para quem sofre, é evidente, mas é fácil de sair dessa situação se você mudar o foco e o pensamento. Outro aspecto importante, eu sempre falo, é mudar a sintonia, ou seja, mude os pensamentos que levam a esse momento de ansiedade. Nós sabemos que existem muitas pessoas que buscam formas diferentes de tratamento, ou seja, o consumo de psicofármacos e outros métodos muito mais rápido, mas lembre-se, as pessoas não estão tratando a ansiedade de fato. Elas estão apenas aliviando o sintoma, mas a causa ainda é necessário de tratamento. As pessoas que têm medo, né, ou que têm algum tipo de ansiedade fóbica, elas têm a incapacidade de ver e de manter posse de si mesmo. É como aquilo que eu falei para vocês no início. É como se fosse um fósforo aceso e o medo de se apagar e de perder a si mesmo significa perder a própria imagem. Então, deixo aqui uma dica e finalizo este vídeo com a seguinte mensagem: menos ansiedade e mais anseios, ok? Muito obrigado.